Olá, irmãos e irmãs. Hoje a base bíblica que eu vou falar é em Romanos 10. E o que eu vou falar? Eu vou falar sobre a graça, sobre o amor incondicional de Deus por nós, do perdão, do favor imerecido por Deus. Porque muitos entendem, muitos sabem sobre a graça de Deus, sobre o que Ele fez por nós. Mas todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam a Cristo? Na Bíblia vamos ver que não. Muitas das pessoas, por tempos e séculos e anos, sempre procuraram a forma de se chegar diante de Deus. Através de religiões, através de ofertas, através de caridade. Mas eu não estou falando que isso não é bom. Eu só estou querendo dizer que isso não te leva mais próximo de Deus. Isso não te faz chegar aceito diante de Deus. Não são suas atitudes, não é o que você faz, mas é o que Cristo fez por você. É isso que define quem você é em Deus. Qual é o seu relacionamento com Deus. Não é o que você faz. Por mais que isso buga a mente da gente. E eu vou te falar a verdade. Eu entendi a minha posição em Deus quando eu entendi o que Cristo fez por mim e do favor imerecido. Se você for ver Lutero era um grande homem de Deus, foi um homem da Reforma Protestante, sabe? Mas eu não olho ele para poder falar do parâmetro do que eu sigo, tipo assim, falar assim, evangélico por isso que gosta de Martinho Lutero, só por causa disso. Não, é porque ele viu na palavra de Deus que ele estava no segmento errado, então o que ele fez foi para mostrar para as pessoas o que era o verdadeiro cristianismo, o que era a verdadeira verdade. Então ele pegou e viu que estava errado, foi onde ele revoltou com a Igreja Católica. Foi onde ele se revoltou e falou, cara, não tem como, vocês estão pregando mentira. Ele mesmo falou que ele só tinha o Antigo Testamento. Então ele lia aquilo e falava, cara, eu estou condenado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo para chegar diante de Deus, para receber a salvação. E dizer que ele estava ficando louco, ele mesmo falando que estava ficando louco. No livro Heróis da Fé você vê sobre isso. Então o que aconteceu? Ele pegou e um dia ele começou a ler um livro chamado Novo Testamento. E quando ele leu esse Novo Testamento, ele falou no livro Heróis da Fé, ele cita isso, que ele falou assim que foi como tirasse um peso enorme de suas costas. Ele estava sentindo um peso enorme em suas costas. E quando ele viu que a graça, o favor merecido em Romanos 10, quando ele leu aquilo ali, ele bugou a mente dele, falou, como assim, como é que a igreja esconde isso das pessoas, como é que cobra dinheiro para as pessoas serem salvas. Aí ele entendeu que não era segundo o que ele fazia, mas sim segundo o que Deus fazia. E isso fez com que ele se revoltasse e fizesse as 95 teses. E é sobre isso que eu vou falar, não sobre Martinho Lutero, mas é só para você entender o quão é poderosa a graça e que a graça é a verdade bíblica. Que a graça é a verdade da palavra de Deus. Então, para você entender, eu vou falar sobre Romanos 10. Olha o que diz aqui. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles buscavam, mas não compreendiam, eles não entendiam quem era Deus. E você pode ver, olha os índios. Em algumas aldeias, você chega lá, eles não têm compreensão de quem é Deus. Então, de alguma forma, eles tentam buscar a Deus. O povo primitivo, a forma que eles tentavam se chegar diante de Deus era de uma forma deles. Eles achavam que com isso eles conseguiriam alcançar a Deus. Mas isso não fazia com que eles alcançassem a Deus. Se vocês forem ver, eles não se chegavam diante de Deus. Tipo assim, eles faziam do jeito deles, porque eles não tinham entendimento. Aí é o que Paulo fala, vocês buscam, mas não com entendimento. Vocês não conhecem Deus, então tentam buscar do seu jeito. Mas isso não te faz chegar diante de Deus. Isso não faz você ser aceito diante de Deus. Aí é o que ele fala, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, eles tentaram buscar a Deus com seu próprio entendimento. E você pode ver, muitas pessoas falam o quê? Vários caminhos levam a Deus, várias religiões, todas as religiões levam a Deus. E isso é errado, meus irmãos. Sabe por quê? Lá em Romanos 3 fala que todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Se não há nenhum justo para Deus, como é que você vai chegar diante de Deus com seus próprios méritos? Se você já não é justo, você não é considerado justo. E sabe o que diz lá em João? Diz que há um só caminho, há uma só verdade.
E ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que ele estava querendo dizer? Jesus falando isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de mim você pode chegar diante de Deus. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então como é que as pessoas usam santos, as pessoas usam ofertas, usam caridade para se chegar diante de Deus? Lá em João fala, não se achega, ele mesmo fala, Jesus falando, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês procuram outros caminhos, mas só eu sou o caminho, Jesus falava. Somente através de mim você se achega diante do Pai. Não é mediante as coisas que vocês fazem, mas é mediante o que eu fiz. Por isso que fala, é através de mim, e através de mim você vai se achegar diante do Pai. Não pelos seus méritos, senão ele falava, não, se vocês fizerem coisas certas, vocês vão se achegar diante de Deus. Não, ele falava assim, através de mim, você se achega diante de Deus. Ele falou, por intermédio de mim. Foi o que Jesus falou para aquelas pessoas. Então, para você entender que não é mediante as atitudes, é mediante o que Deus falou. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, o que está querendo dizer? Não há um justo sequer. Não há um justo. E lá em Apocalipse fala que João estava tendo aquela visão no Apocalipse e ele estava olhando para os céus e ele viu um livro, um livro que tinha selos. E nesses selos ninguém era digno de abrir o livro. Então, quando ele falando que ele olhou e viu um anjo bradando, quem é digno de abrir esse selo? E João fala que ele chorava muito. Lá em Apocalipse 5 você lê sobre isso. Ele fala que chorava muito porque ninguém era digno de abrir o selo. Não tinha um justo. Mas aí ele fala, vamos ler comigo o que ele fala lá no versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, você entendeu? Ele falou, ali nasceu o leão da tribo de Judá, a raiz da tribo de Davi, a geração que viria de Judá. E Jesus, se você for olhar lá em Mateus, ele veio da tribo de Judá, ele veio da raiz de Davi, ele veio de uma geração que era incluído mulheres, eram incluídos pessoas ímpias, eram incluídos pessoas comuns. Jesus, ele veio de uma geração de pessoas comuns. Olha o quão é maravilhoso. Ele fez questão lá em Mateus de mostrar a genealogia dele. Ele sofreu por nós. Ele não fez nada de errado. Ele foi justo. Portanto que você sabe que ele não pecou porque ele ressuscitou. Você se entende o quanto ele era santo porque ele ressuscitou. Porque a palavra de Deus diz que quem peca já está morto, já está gerando morte. Então Jesus, ele não pecou, então a morte não teve poder sobre ele. Ele ressuscitou, ele venceu essa morte. Então isso mostra para nós que ele ressuscitou. E tem mais de 500 testemunhas que mostram isso. Tem mais de 500 pessoas que viram a ressurreição de Jesus. E você pode ver, as pessoas ficam falando, sei lá, Jesus existiu, não sei o que. Caramba, sabe quantas pessoas morreram por causa do cristianismo? Eu tô falando daquela época. Hoje as pessoas literalmente estão morrendo. A cada 5 minutos morre um cristão no mundo. Por causa de crer em Jesus Cristo, por causa de crer no cristianismo. Só porque crê, não é nem por causa de cura, é por causa de crer. Somente a pessoa crê em um Jesus, ele quer fazer o bem, ele quer ser amoroso e por causa disso ela é condenada à morte. Todos os dias, todas as horas. Ninguém fala sobre isso, mas toda hora morre um cristão. O que você acha? Há poder nisso? Você acha que isso é real? Porque se morre um cristão a cada 5 minutos por causa disso, entende? Mas voltando aqui a Apocalipse, o que ele falava, aí o que ele disse, né? Então ele viu um digno de abrir os selos. Isso mostra que Jesus, ele foi o justo. Não havia nenhum justo até Jesus chegar lá. Não havia nenhum. Eu sei que tem muitas pessoas na Bíblia citadas, mas nenhum era justo. Justo de pagar pelos pecados, pagar pelos erros, mas Jesus, ele foi justo. Jesus, ele pagou o preço. Jesus, ele cumpriu todas as coisas para mostrar que ele era o que viria de vir para pagar pelos nossos pecados. Agora, para vocês entenderem,
aonde eu quero chegar em nós, para falar assim, como é que você tem base bíblica para falar que nós somos justos mediante a fé? Lá em Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aqui está falando de Adão, o primeiro homem que pecou, o cara que cometeu o pecado e fez com que as coisas dessem errado. Mas como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Por causa de Jesus Cristo, nós fomos feitos justos por causa da obediência dele, por causa do que ele fez. Então entenda, meu irmão, eu sei que as pessoas ficam insistindo, o mundo é assim, temos que fazer algo para merecer aquilo, temos que agir assim para merecer isso. Cara, eu sei que a graça é algo muito profundo e algo muito difícil de entender. Por isso que eu falo para você ler a Bíblia, para você entender. Mas, cara, você é salvo não mediante o que você faz, mas é somente crendo em Jesus Cristo. Se você crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe a salvação. Eu sei que é algo muito louco, mas é a verdade. Entende? Então, creia nessa verdade, creia no que Ele fez por você, creia no amor eterno dele por você e se arrependa e busque o encontrar, busque entender que não é mediante o que você faz, é somente crendo no que Jesus fez, você será salvo. Eu sei que você fica refletindo sobre essas coisas, muitas das vezes, todos os dias eu tenho certeza, mas entenda, não foi o que você fez, foi o que Jesus fez. Entenda isso e você será totalmente liberto, você irá conhecer e entender que o amor dele é o amor verdadeiro, é a verdade verdadeira, é a raiz do amor dele, é entendendo isso. Porque eu sei que muitas das vezes a gente fica interpretando errado, mas se você buscar conhecer dessa verdade, você será transformado, essa verdade vai te transformar dia após dia, noite após noite, e isso vai te gerar uma vida, meu irmão. Então eu te falo, se você está mal, se você está triste, se algo te corrói por dentro, se algo te faz ficar triste, se há um vazio, busque conhecer essa verdade, daquele que pagou o preço por você, daquele que se fez homem, que pagou todo o preço, se fez fraco, humilde, foi justo, ele sofreu todas as coisas sem cometer nenhum pecado por você. Então busque o encontrar e achar o ex. Sabe, porque lá em Romanos 9 e 10, que é o que eu queria continuar seguindo, fala sobre isso. Fala que aquele que crê e confessar será salvo. Então se você crer e confessar nessa verdade, você receberá a salvação e ela transformará a sua vida. Então eu te chamo agora, meu irmão, ora comigo aqui, e eu creio que Deus ele vai te salvar. Eu creio que essa oração pode transformar a sua vida. E procure, entregue sua vida para Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador. Ele tem uma obra magnífica e muito grande para a sua vida. Então, se você o aceita como Senhor e Salvador, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito em minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e quero te receber por completo em minha vida. Pai, me transforme, me faz uma nova criatura. Eu creio no teu poder e na sua ressurreição ao terceiro dia, e que o Senhor é o único Salvador da minha vida. Me perdoe pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Amém. Meu irmão, eu creio que se você aceitou Cristo agora através dessa oração, você se tornou nova criatura. Agora você vai começar a ter um relacionamento com um Pai que te ama e que isso transforma a sua vida. Eu creio que você sairá cheio da presença de Deus. Eu creio que isso transformará a sua vida. Obrigado por ter assistido. Amém?